Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que aí seja tudo bem, por aqui está tudo ótimo e hoje eu vim aqui contar uma história para você muito legal. Uma história de um homem que teve muita coragem, que teve muita fé. Você quer saber qual história que eu tô falando? Então continua ligadinho no vídeo e ouve só a história, que máximo! Certo dia, Pedro e alguns discípulos de Jesus estavam num barco, só que estava acontecendo uma tempestade muito forte, onde balançava o barco de um lado para o outro. E, no meio dessa tempestade, aparece Jesus, lá no meio do mar, andando sobre as águas. Só que os discípulos não o reconheceram e ficaram com muito medo. E disseram assim: olha só, um fantasma no meio do mar. E Jesus fala para eles assim: ei, coragem, sou eu. E aí Pedro disse assim: Jesus, se for você mesmo, que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro ficou cheio de coragem, cheio de fé, e começou a andar sobre as águas. Foi até o encontro de Jesus, mas no meio do caminho, Pedro olha para a tempestade e fica com medo e começa a afundar e pede: socorro, Jesus, me salva. E Jesus, como ele é muito bondoso, ele foi lá e salvou o Pedro. Ficou juntinho dele, deu a mão, ergueu ele e os dois começaram a caminhar para o barco, para ir ao encontro dos outros discípulos. E os outros discípulos não tiveram mais medo porque Jesus estava com eles no barco. E aí, Jesus, ele dá uma ordem, ele dá a ordem para a tempestade parar. E aí, as nuvens começam a sumir, a tempestade se acalma, o vento para, o mar fica mansinho de novo. E aí aparece um sol muito lindo no céu e os discípulos ficaram seguros. Bom, vocês viram o que aconteceu na história? Isso mesmo, Pedro, um discípulo de Jesus, se encheu de coragem e de muita fé para ir até Jesus. E no começo ele estava indo até que bem. Só que no meio do caminho ele olhou para as tempestades e ficou com medo e se afundou. E você sabe o que isso significa? Que a gente não deve olhar para as tempestades da vida e que sim, que a gente deve permanecer com os nossos olhos firmes em Jesus, porque aí a gente vence todos os obstáculos. Mas o que são as tempestades da vida? São os nossos problemas. Às vezes alguém da família fica doente ou alguém machuca, você fica triste por alguma coisa, ou muitas vezes até mesmo que a gente está passando. A gente não deve ficar olhando para a situação, a gente deve olhar para Jesus, para a gente criar muita fé, saber o que ele fala e ter coragem para passar por tudo isso. Você sabe como que tem a fé? Não sabe? Bom, vou te contar um segredo então. Lá na Bíblia, em Romanos 10:17, está escrito assim, ó: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Como assim? Bom, você cria fé quando você ouve as historinhas, quando você lê a Bíblia. Nós já aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você presta atenção no culto, ou então quando você pega a sua Bíblia e lê uma história, medita nela, sim, tudo isso fortalece a sua fé para você confiar que Jesus tem um plano em todas as coisas, que nada é em vão e que tudo está acontecendo no tempo certo. E aí você olha para Jesus, você confia muito nele e passa por todos os obstáculos que virem na sua frente. Bom, a nossa história de hoje vai ficando por aqui. Mas não fica triste não, vai ter outras histórias também. E fica ligadinho no nosso canal para você não perder nenhuma, tá bom? Um beijo e até a próxima! Oi crianças, eu queria deixar uma mensagem bíblica para vocês. Onde o versículo de Isaías 41:10, que diz: não temas, o Senhor é contigo. Não te assombre, que eu sou o teu Deus. É eu que te ajudo,
e é eu que te sustento, com a destra da minha justiça.